Olá, olá, começando mais uma edição do nosso Jefferson nas Ruas, uma edição especial do Mês das Mulheres. Não preciso dizer, mas é importante salientar que o Mês das Mulheres não existe. O Dia das Mulheres é que precisa ser cultivado, tratado, comemorado e cada vez mais lembrado, porque são elas que tocam o Brasil, são elas que tocam as nossas vidas. E eu sou muito grato de poder dizer que eu tenho comigo as melhores amigas, as melhores professoras, tenho a melhor mãe, a melhor irmã, e eu também tenho aqui parceiras de longa data que estão para contribuir num papo específico dessa temática. Comigo, minha parceira e amiga Marcela França, comunicadora, palestrante e jornalista. Marcela, obrigado pela tua presença, uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui, podendo falar um pouco de uma pauta tão importante, que são as mulheres. Para mim, o desafio é imenso, porque conduzir o podcast aqui na frente da Marcela, que é comunicadora, treme na base, né? Mas enfim, vai ser uma de forma leve e Você sabe que tranquila, minha nota para que eu para possa você aprender contigo. minha nota para você é sempre 10, você Ah, sabe disso. Recíproca é verdadeira. Que bom. Falando em 10, outra parceira também, amiga de longa data, né, Bruna? A gente fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Tudo mato. Bruna tem mais de 10 anos de amizade aí. Bruna Maria, que é advogada, ela é supervisora da cidade de São Vicente aqui, cuida dessa temática de mulheres e também palestrante. Bruna, mais uma vez comigo em um projeto que é importantíssimo. Para mim é uma alegria caminhar ao seu lado e ter você com a gente no Jefferson nas Ruas. Jeff, agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Pode contar comigo e vamos seguir juntos aí nessa construção por muito mais. Boa, tem muita coisa para falar. Falar de mulher tem muitas virtudes, muitas alegrias, muita força e várias histórias e também desafios. A ideia é a gente poder falar um pouco sobre isso. E para começar de forma leve o programa, Marcelo e Bruna, por favor, falar dessa questão do mês, né? A gente aproveita o comercial que trata do mês, a gente já falou que o dia é todos os dias, mas utilizando essa questão, quando você fala de mulher, o que que vem? Uma palavra que defina para vocês. Não necessariamente o que vocês são apenas, mas talvez a mãe, a irmã, alguém que já trabalhou, enfim, de forma geral, o que define a mulher para vocês? Bom, em uma palavra eu diria coluna. Coluna. A mulher, eu acho que eu acho não, a mulher foi feita para ser uma coluna, para ser uma ajudadora, né. Aliás, isso em Gênesis 3 é bíblico, está É isso. escrito que a mulher foi feita como ajudadora. E quando a gente fala de ajudadora, é de estrutura, né. O homem pode ser até a cabeça, mas quem dá o sustento para a cabeça é o pescoço, que é a coluna cervical, né, aquela coluna que a mulher é a coluna da sociedade. Eu costumo dizer que quando uma mulher vai bem, a família vai bem. É Quando isso. uma mulher está bem, os filhos estão bem, o parceiro está bem, a sociedade está bem quando uma mulher não está bem. E falar dos desafios de uma mulher no século XXI, né, no ano de 2026, é falar de conscientizar sobre essa pauta, sobre um olhar bem sensível que somos nós, mulheres, que precisam sim de um cuidado especial, de uma atenção especial, principalmente quando a gente fala dos desafios e de tantas coisas que abordam isso, como, por exemplo, a violência. É isso aí. Acho que é um dos assuntos que a gente pode abordar aqui hoje. É isso aí, muito bem. Colocou de forma exemplar, a gente vai poder falar um pouco mais. Bruna, agora é a tua vez. Como você define? Então, eu teria assim inúmeras palavras, mas hoje eu quero utilizar a palavra competência. A mulher, ela é potência, ela é competência em tudo que se propõe a fazer, nos seus diversos papéis e missões que tem, simplesmente pelo fato de ser mulher e desenvolve da melhor maneira todas elas. É isso aí, a ideia era a pergunta ampla, né? De repente pensar numa pessoa ou de forma geral nas mulheres. Mas olhando para vocês e conhecendo vocês, Bruna de fato é competência, Marcela de fato é coluna. Então é isso, a gente tem muitos desafios. A Marcela falou aqui da coluna, que é que segura o pescoço. Sim. Se a mulher tá bem, tá tudo bem. Se a família tá bem, é porque a mulher tá bem, é uma consequência. Então, diante desse cenário, pegando essa conexão que a Marcela trouxe, eu acho que hoje a sociedade não está muito bem, porque se a gente parar para abrir o noticiário, seja local ou nacional, internacional nem se fala, a gente vai ter uma notícia de feminicídio, uma mulher tendo seus direitos, enfim, deturbados ou sendo violados. Isso ainda é uma realidade no Brasil. A gente precisa melhorar para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade saudável. Então, Saudável, hoje, essa não é a realidade. Falando nesse contexto, a gente percebe o quanto isso
tem se aproximado cada vez mais. Às vezes a gente vê, abre o jornal e vê uma notícia e fala, isso está longe, isso está distante. Mas parece que cada vez mais, né, Bruna? Você está ali enquanto responsável na Secretaria de Mulheres, está cada vez mais isso próximo da gente. E não é porque está perto ou porque está longe, é porque é um combate que tem que ser feito por todos, por toda uma sociedade. Seja homem, seja mulher, o feminicídio, o direito da mulher precisa ser preservado. Quando a gente fala do direito da mulher, a gente tem ainda uma história recente que fala do voto, que fala de ocupar espaços, mas ainda tem muita dificuldade. Se a gente fala do contexto político, então, enfim, é ridículo. Mas até pouco tempo a mulher não podia fazer diversas coisas. Então nós ainda temos muito a avançar nessa temática, né, meninas? Até porque quando a gente fala da mulher, a gente fala do Éden também, né? Ou seja, a mulher foi criada junto com o homem, mas ainda há uma paridade muito distante, né? Um do outro, não é, Bruna? Sim, e não tem como falarmos de uma mulher sem falar dos filhos dessa mulher, da família dessa mulher. Então, quando a gente fala da mulher, automaticamente é muito claro, assim, fica bastante evidente que nós estamos falando da sociedade, né? E Uhum. aí, eu sempre gosto de lembrar dos diversos papéis que a mulher exerce. Em muitos momentos, ela exerce o papel de mãe, exerce o papel ali realmente 100% de coluna daquela casa, trazendo ali o sustento para os seus filhos e para quem mais estiver morando ali com ela. Então, atrás dessa mulher, existem muitas pessoas que, na maioria das vezes, principalmente hoje, em 2026, depende dela de diversas formas. Então, quando nós estamos falando de mulher, a gente não está levantando uma bandeira falando assim, aqui é só mulher. Não. A gente está falando da mulher e da família dessa mulher. Da É sociedade de como um tudo que todo. vem, É isso aí. né, atrás dessa mulher. Então, a mulher, ela é uma figura, assim, incrível, sensacional, e não é só em março, né, que a gente Isso aí. precisa trazer aí a alusão, fazer alusão, né, à questão do Dia Internacional da Mulher, né. Os 365 dias do ano são das mulheres. É isso. Tem. Interessante o que a Bruna comentou sobre a mulher estar à frente, né, dos lares. De acordo com o IPEC, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais de 46% dos lares brasileiros já são gerenciados, administrados e subsidiados por mulheres. Ou seja, a mulher, cada vez mais, ela assume o papel de chefe de Isso. família. O que esse sobrepeso traz uma sobrecarga nas suas emoções, né, por isso tantos afastamentos e tantas depressões e tantas doenças psicossomáticas devido a essa, responsabilidade que é colocada na mulher, porque a mulher precisa ser o pai às vezes, precisa ser a mãe, e quando a gente fala de maternidade, tem um título novo na sociedade, que é a vó-ternidade, já ouviu falar? Legal. Se a gente perguntar assim: "Quem conhece uma avó que já criou o filho, o neto?", é unânime, todo mundo conhece uma avó que precisou ocupar o seu papel de né, da maternidade, ou seja, como se não bastasse ela ter criado o filho, ela criar o filho do filho, porque esse é o papel de hoje. Então a mulher, ela é essencial em todas as suas áreas e cada vez mais com as suas múltiplas tarefas. Legal. Marcela coloca um dado pra gente, Bruna, de 46% das mulheres ser arrimo de família, responsável, traz sustento para casa. Eu acredito que boa parte disso por conta da falta e da irresponsabilidade de homens. Porque o que a gente vê de mulher na rua, que é a mãe solo, é Sim, gigante, né? E sim. aí, vou trazendo uma pauta específica. Vocês sabem, eu falo constantemente da minha família. Minha irmã é mãe atípica, né? E tem o Eduardo, que é o pai das meninas. A Duda e a Analisa. A Analisa é autista grau de suporte 3, tem 4 anos. E a gente convive nesse ambiente e é um ambiente que a gente vê a força superabundar da mulher, porque a Uhum, maternidade traz diversos desafios. A uhum. maternidade atípica, muito mais. E aí eu estava num encontro com algumas mulheres e eu percebi a quantidade de mulheres que são abandonadas É verdade. por conta Isso. dessa condição. Então é algo que infelizmente está muito mais presente e acaba de certa forma, porque é um desafio. Não dá para romantizar Não a dá. família típica. Uhum. Analisar é uma bênção, a gente ama. Eu tô ali enquanto tio constantemente e sou apaixonado por ela. Mas é um desafio o dia a dia, né? A maternidade é um desafio. A maternidade por si só.
quando há um diagnóstico dentro da maternidade, quando é uma maternidade atípica, esse desafio é ainda maior, porque a mãe não sabe lidar com aquilo. Os desafios é muito grande para a mãe. E existe um número de fato muito grande de mulheres que são abandonadas durante o recebimento desse diagnóstico. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre isso, o nível de estresse de uma mãe atípica é comparado ao de um soldado em combate. Ou seja, a mulher não sabe como fazer, como lidar com aquilo. A mãe sofre por antecedência quando ela pensa: como será o futuro do meu filho? Como será a autonomia do meu filho? É isso. Então, eu acho que a gente, como mãe, entende muito como é isso, né, Bruna? Sim, ser mãe é desafiador, ser mãe atípica é muito mais, e também é muito importante, lembrando essa questão do dado que ela trouxe, né, que você trouxe da mãe atípica ser abandonada pelo pai da criança, pelo pai do bebê ali, no momento do diagnóstico, as mulheres com câncer também são muito abandonadas. Uhum. Por conta de uma ignorância ali, né, no sentido da falta de conhecimento. Então, a estatística do abandono, quando elas descobrem o diagnóstico, é muito alta. Não só na questão do câncer, mas em relação a outras doenças também. Então, quando essa mulher ela para de ser a provedora emocional, digamos assim, né? Da casa, da situação ali do lar, da família, é aquela pergunta que a gente se faz, né? Quem cuida de quem cuida nesse momento, né? Então, ela não encontra essa base emocional para se estabelecer no momento de dificuldade, né? No momento de dificuldade. Então, ela acaba trazendo esse peso muito grande para si. Então, é muito importante, né, estarmos atentas e pensarmos juntas em políticas públicas que venham trazer para essa mulher um suporte emocional, um atendimento psicológico, um grupo terapêutico, porque se essa mulher não estiver bem para dar conta dos desafios do dia a dia, se ela for mãe atípica, se ela estiver passando por uma situação como, por exemplo, o câncer de mama, né? Falei muito sobre isso recentemente com as mulheres aqui no município, e muitos relatos, né? Isso é uma realidade que muitas vezes nós não conhecemos, essa questão do abandono. Então, é muito importante, enquanto estivermos nessa parte de gestão pública, né, política, a gente também pensar em trazer as políticas públicas nesse sentido e pensarmos como faremos para que essas políticas públicas sejam eficazes e cheguem realmente na ponta em quem precisa. Ou seja, quando a mulher mais precisa, muitas vezes ela se vê abandonada. Sim, Agora, Exatamente. dificilmente você vai ver uma mulher abandonando um homem num diagnóstico, nos casos de doença. não vai. E pelo contrário, a gente vê situações de homens que recebem diagnóstico e mulheres voltam para Exato. cuidar desses Nossa, bem homens. lembrado. Tem Não uma é? família que a minha amiga tava falando, a minha mãe cuida do meu padrasto, cuida do meu pai, na verdade, né? Uhum, uhum, Eles não são casados mais, mas meu uhum. pai não, enfim, teve outras mulheres, separou, tá com Mas na hora diagnóstico na H, cama e minha mãe cuida Sim, dele. é é uma muito mulher de A mãe verdade. casada com outro marido, Olha inclusive. isso. sim. Porque ela cuida do pai da filha e do ex-marido. É muito Enfim, nato na mulher a questão do cuidado, Do do cuidado. cuidar, do doar-se, né? E aí você traz esse exemplo, né, da mulher que mesmo casada já num outro relacionamento, cuida do marido que foi lá o seu primeiro relacionamento, né? ex-marido, né? E tem um. Ou pai Ex-marido, dos sim. filhos, né? Pai Porque dos filhos, que é o ela vínculo. tem essa, Exato, exatamente, tem um vínculo. vínculo. Não, ele é o pai do meu filho. É mais do que um entendo ex-marido, essa né? leitura de É pai isso e aí. filho. A conexão Mais é, do que um ex-marido, né? conexão tá ali, É né? isso. E aí, nós tivemos um caso recente, isso deve acontecer constantemente, a Bruna traz com muita realidade, porque tá ali na ponta com as mulheres, mas nós tivemos na mídia recentemente um caso de abandono, eu posso dizer assim, é, comentado, na verdade, comentado não, exposto. Preta Gil colocou ali a situação com o esposo, com Uhum. o ex, quando ela, quando ela teve diagnóstico, né? Um caso de abandono. Detalhe, acho que foi pior ainda, porque ela foi abandonada dentro de casa. Ele Uhum. continuou morando com ela, mas tendo uma vida fora, vivendo e meio que ignorando o sofrimento e a necessidade de O cuidado cenário que ela dentro de vivia casa. ali, né? De receber. Relato da própria cantora Preta Gil, ela estava na UTI, e aí ele teve alguns diálogos de que eu vou sair daqui, não estou aguentando mais ficar aqui, para ir a um pagode com os amigos, né? Uhum. Relato da própria cantora. E ele assim fez. Triste, né? Triste demais. Triste. A mulher tem diversos desafios é isso que a Bruna falou, já é nato da mulher. O cuidado vem primeiro, né? Eu tenho uma amiga que fala que ela é uma leoa parida. A Hum. leoa já é brava. Agora, uma Uhum. leoa parida
que tem os seus filhotes ali, ela vai com garra, com vontade e passa por cima do que for para poder cuidar, né? É pela Esse é o perfil, maternidade, né? Por eles, né? esse é o perfil da mãe, né? Enfim, nós temos aí, é, geralmente não, é constantemente. Eu acabei de falar sobre isso, inclusive, muito do que eu sou, boa parte do que eu sou, tudo do que eu sou, eu devo à minha mãe, que sempre lutou para a gente poder existir, sobreviver, para a Uhum. gente transpor, né? Eu venho de uma família onde minha mãe faxineira, meu pai porteiro, meus pais são analfabetos, minha mãe semi-analfabeta, ela ainda consegue ler um pouco, dificuldade, escrever com dificuldade, mas ainda assim não me esforço para poder mostrar para mim e para minha irmã que o caminho era a educação. Uhum. Então, o recado em casa eu não tenho para te dar. Se você precisar, a gente vai lutar para que a escassez não nos faça passar fome, né? A gente Uhum. sentiu falta de muita coisa. Fome, talvez não tinha o prato completo, mas tinha algo no prato. Uhum. Esse é o contexto da minha infância. Mas minha mãe sempre colocava diante das dificuldades a educação consegue te dar aquilo que eu não te dou. A educação vai te gerar ferramentas para você ir atrás. Claro, a gente tem desafio gigante, a gente tem muita coisa para conquistar ainda, mas o que eu sou e onde eu cheguei vem muito desse lugar, da construção que a minha mãe fez para mim e para minha irmã. Então eu sou muito grato à minha mãe, Rosália, a minha flor, minha rosa. Ó, amo a senhora e hoje ela continua pau pra toda obra. Você na campanha, inclusive eu encontro pessoas na rua que falam: Poxa, eu não conhecia você, Mas mas a conheço sua tua mãe me mãe. entregou um panfleto teu no semáforo. Olha, eu fui no mercado e a tua mãe na campanha entregou teu material. E por isso eu votei, porque é forte quando a mãe fala: vota no meu filho. O meu filho. Vota no meu filho, não é votar no meu candidato. Vota no Uhum. Isso meu é filho. potente, né? E sabe o que acontece, Jefferson? É porque uma mulher forte constrói um filho É forte. isso aí. Por isso a importância de a gente cuidar das emoções de uma mulher, porque por trás de uma mulher forte, eu costumo dizer que tem um parceiro forte. Por trás, sabe, não é, por trás um sentido figurado, é claro, né, não literal, mas figurado. Por trás de uma família forte tem uma mulher forte. Por isso que eu bato na tecla de cuidar das emoções das mulheres, de a gente conscientizar sobre violência, porque às vezes a gente pergunta para uma jovem. Eu já perguntei para uma menina de 20 e poucos anos, mas ele é violento com você? Sobre um relacionamento que ela veio comentar, sobre um relacionamento tóxico. E ela disse: Não, ele nunca me bateu. Mas a gente precisa conscientizar antes de poder declarar, ou O antes que de é denunciar, violência? o que é a violência. E violência não é sobre um tapa. Talvez o tapa seja a última É ação deste consequência violento. de um processo, né? Exatamente. É um veto, é uma proibição, um tom, É isso. né? Isso já é violência. Então a gente precisa entender e ter um olhar mais sensível, porque às vezes a gente acha que é um pseudo perfeito relacionamento, mas por trás tem muita coisa. A gente está falando de relacionamento, porque infelizmente a cada 6 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. Ou seja, nesse período que a gente está aqui, muitas mulheres sofreram um tipo de violência. Péssimo. Eu, na segunda-feira, presenciei no trânsito um homem que tirou um cacetete para bater numa mulher na rua. E eu estava no carro com 2 diretores da empresa e eles querendo tirar o cinto para sair. A mulher, por sorte, a mulher passou o sinal vermelho, furou o sinal vermelho para salvar a sua vida. Gente, a gente não está falando do Irã, a gente não está Aqui, falando da Indonésia, a gente está falando daqui, aqui. das ruas, das nossas cidades. Só que poderia. O que é mais preocupante, Bruna, é que poderia ser eu ou você, a Sim. minha filha ou a sua filha, a sua irmã ou a sua sobrinha. Exato. E a Poderíamos ser qualquer nós, momento, a qualquer em momento. qualquer lugar. Então já Exatamente. não, a gente já não tem mais aquela visão de estatísticas de algum tempo atrás, né? Ah, porque isso aconteceu à noite em tal lugar. Não, a qualquer momento, durante as A luz 24 do horas do dia, dia, 9 horas da não manhã. importa, não 9 horas da importa, manhã. É, não importa acho que mais. a sociedade está doente quando a gente para ver políticas públicas que precisam acontecer. É importante demais ter políticas públicas Uhum. porque a gente tem uma necessidade, um vão grande. Mas quando você vê a política ali sendo aplicada, você fala, realmente tem um porquê, tem um contexto por trás. Uhum. São Paulo tem isso, né? O vagão específico para mulheres, porque a mulher no transporte E público, que não é respeitado. Que não é Os homens respeitado. entram, no Rio, isso No Rio de Janeiro sentam-se também. onde não deveriam sentar, e, enfim, a presença deles ali é bem complicada. E aí, quando uma mulher que está dentro do vagão vai falar, olha, vai orientar, né, como se ele não soubesse, e aí acontecem muitas brigas e ela é desrespeitada. Então, o que acontece? Os funcionários homens ali do metrô adentram no vagão e
começam a retirar ali o cidadão, né. Então, a gente tem visto que não adianta essa mulher chegar, porque eles fazem de conta que não estão escutando e falam: "Olha, eu vou ficar aqui mesmo". E aí a situação se resolve quando entra um funcionário e pede para que eles se retirem, né. E é de forma truculenta ainda, né, que o funcionário precisa agir. E aí retira e elas seguem com segurança ali nos vagões, né, mas é isso que acontece. Mas eu acredito, Jeff, eu posso estar sendo até sonhática, que quando todos nós, todos e todas, nos unirmos e dermos as mãos em relação a essa questão da violência doméstica, na questão do feminicídio, né, que é o último estágio da violência doméstica, né, o feminicídio. Hum. A violência doméstica, ela é um ciclo, Isso aí. né, e aí ela vai, infelizmente, esse ciclo vai se cumprindo, e se essa mulher não romper esse ciclo, chega no último estágio, que é o feminicídio. E aí, são muitas camadas e é onde nós estávamos falando, né, que os filhos dessa mulher são afetados e uma série de questões começam a acontecer a partir daí. Então, a estatística nos diz o seguinte: por que que essa mulher não sai desse relacionamento? Por que que não rompe esse ciclo? Mas por que que entrou? Né, são muitas questões, inclusive as emocionais que ela enfrenta dentro da casa dela, na infância ainda, na sua adolescência, o que vê, às vezes o próprio agressor reproduz o que viu no relacionamento de pai e mãe e padrasto, né, e traz isso para o relacionamento da vida adulta. Então, por isso é tão importante pensarmos em políticas públicas, né, e tornar essas políticas públicas eficazes e fazer com que essas políticas públicas cheguem onde ela precisa chegar. Acho que esse é o nosso maior desafio, né? E aí, essa mulher precisa romper esse ciclo com urgência, né? Ela precisa entender: se eu não romper, eu vou virar a estatística vou entrar para a estatística de mulheres mortas. Infelizmente, né? E a questão da independência financeira Boa. é muito latente, é muito urgente, nesse momento, né, trabalharmos e para isso e fazer com que essa mulher tenha a independência financeira. Porque existe um trabalho preventivo, eu acho que a gente já pode falar daqui a pouco sobre isso. Boa. Existe um trabalho quando acontece a agressão, a tentativa de feminicídio, e existe um trabalho que a gente precisa olhar com muita atenção, que a gente precisa realizar após essa violência, né. Essa mulher, ela vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva e depois? Eu volto para onde? O que que eu faço Uhum. para gerar uma renda para me sustentar com os meus filhos? Porque eu já fui ameaçada, ele me disse que não vai pagar pensão e que eu não vou sobreviver sem o rendimento dele, né, sem o salário dele. O que que eu vou fazer? Eu vou passar fome com os meus filhos? Então, muitas vezes, essa não independência financeira faz com que essa mulher permaneça no relacionamento abusivo, apanhando ali por muitos anos. É. Então essa independência é urgente. Importante. E aí você trouxe algumas coisas aqui, falando de política pública, você é à frente da secretaria, comenta pra gente quais são os projetos, sejam eles de proteção, da questão emocional, até mesmo de dependência financeira, que de fato coloca a mulher nesse ciclo danoso e sem precedentes, que faz com que a consequência disso acabe virando o pior. Constantemente, a gente vê isso no Brasil, mas eu participei com você no evento que na semana tinha acontecido um feminicídio na área continental de São Vicente, né? Sim, Então a gente vê isso acontecendo na nossa cidade também, a gente está aqui enquanto atores políticos, todo mundo tem seu papel, né? Mas lá na secretaria eu acredito que deve ter estrategicamente alguns programas e algumas iniciativas para poder minimizar e também fazer um planejamento para poder trazer abrigo e proteção para essas mulheres. sim, gostaria de falar sobre 3 eixos. O primeiro, na verdade, é uma política pública de prevenção, né, queria citar o projeto Maria vai à escola, vou te dar aqui a cartilha que as meninas recebem. O Maria vai à escola é um projeto onde nós levamos a Lei Maria da Penha para dentro das escolas, para as meninas de 8º e 9º anos, num momento ali onde elas estão iniciando seus primeiros relacionamentos, os seus primeiros namoros. Então ali nós abordamos os principais tipos de violência doméstica, tem um momento onde a menina, pode ter ali a segurança de compartilhar, se de repente ela teve alguma vivência ou está vivendo algo. E geralmente existem relatos, né, depois das palestras, dessas rodas de conversa. Então, nós levamos ali para o corpo de psicopedagogia do município e, dependendo da situação, para o conselho tutelar, porque elas são menores, né? E Uhum. aí eles vão tomar ali as suas devidas ações. Então, o projeto Maria vai à Escola é um projeto que traz essa política pública de orientar, informar e conscientizar as alunas.
Tem também, esse projeto é uma parceria com a Seduc, uma roda de conversa com os meninos. Quero mandar aqui um abraço para o professor Danilo, que faz essa parte assim de uma forma incrível, ele que trabalha com os meninos. É uma roda de orientação e conscientização sobre o machismo, né, para desconstrução, na verdade, desse machismo também nessas mesmas idades, ali na faixa etária dos oitavos e nonos anos. Então, esse é um trabalho preventivo e nós temos ações também de conversa nas praças, no VLT, nos centros, nos locais de movimentação, no centro da cidade, né? Orientando, conversando com essa mulher, entregando um panfleto para que ela entenda o que, que é o ciclo da violência. Aqui a gente tem um violentômetro, onde ela analisando. Ela pode falar assim: olha, ele grita comigo, então eu tô aqui, eu preciso ter esse tipo de alerta. Olha, eu já apanhei, ele já me bateu, então ele já me ameaçou. E aí, ela começa a entender, a partir desse exemplo aqui muito simples, que existem outros tipos de violência, não é só a violência física, Uhum. né? Então a gente tem esse material também deixado nas escolas e entregamos também para o público na rua, nas ações onde a gente monta tenda. Fizemos agora alguns dias atrás uma ação no semáforo, né? E aí orientávamos todas as pessoas que estavam passando ali sem ter muito tempo para parar, né, para conversar, mas orientávamos através de uma palavra rápida enquanto o semáforo não abria, entregando um panfleto, informando que essa mulher ela tem uma rede de apoio no município, né? E aí é muito importante dizer que nós estamos indo às ruas, falar o óbvio, né? Que violência contra a mulher é crime e informando para essa mulher que no município existe essa rede de apoio. Então, existe essa política pública de prevenção, existe uma política pública no município para quando essa mulher sofrer de fato agressão ou a tentativa de feminicídio, o que, que essa mulher faz? Nós temos o Disque Direitos Humanos aqui na cidade, eu acho que é muito importante a gente poder divulgar, que é um número de WhatsApp que essa mulher e também, se alguma criança sofrer algum tipo de violência, é a porta de entrada para que ela seja atendida, e orientada no município. Então ela tem esse canal, né, esse contato, que é o Disque Direitos Humanos, e ali ela relata o que aconteceu, em qual momento da vivência da violência ela está, se ela está com medo de sofrer, se ela já sofre uma violência emocional, se ela ainda não sofreu a física, ou se já sofreu, o que faz, porque é um momento muito difícil, né? É um momento de grande vulnerabilidade, existe a questão da vergonha de se expor, né? E acho que a vergonha deveria ser do agressor, não da vítima nunca, mas infelizmente a gente tem visto que ocorre o contrário. Então, tem essa ajuda, essa rede de apoio. Ela vem para o município através dessa escuta especializada, assim que ela entra, através do WhatsApp na rede da prefeitura, ela vai ser atendida, vai ter um momento ali onde ela vai ser, ouvida, escutada por uma equipe especializada, e aí depois dessa escuta, nós vamos fazer ali os direcionamentos. O que que ela precisa nesse momento? De um auxílio aluguel? Então vamos fazer um cadastro para que ela tenha esse auxílio aluguel. De um curso profissionalizante, de um local porque oferece risco à vida dela, ela está com um boletim e com a medida protetiva, porque o agressor está ameaçando a vida dessa mulher, então vamos encaminhá-la para um abrigo onde ela fique segura, né? Esse abrigo hoje é um abrigo regional que recebe as mulheres vítimas de violência das 9 cidades do município, está com Cubatão essa gestão, essa administração. Então, se hoje acontece isso, se uma mulher hoje no nosso município tem a sua vida aí ameaçada, depois da medida protetiva a gente já encaminha. Então, aí a gente vai fazer esse mapeamento psicossocial para ver do que ela precisa, né? E para proteger a vida dela, para que ela não venha sofrer a questão do feminicídio. E pós, né, que é o terceiro eixo, o que que essa mulher faz? Na grande maioria esmagadora das vezes, ela precisa voltar, retornar ao mercado de trabalho, porque o agressor tem muito esse perfil. Ele retira a vítima de violência da sua convivência com família, da sua questão de trabalho, da sua questão profissional, retira essa mulher dessa vivência e Autonomia social, né? exatamente, é perfil de todo agressor. E aí ela fica, depois que ela denuncia, sem saber o que fazer. Então nós temos os cursos de capacitação no Fundo Social, fizemos uma parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda. Neste momento está acontecendo lá um Legal. curso incrível nesses dias, capacitando a mulher, e a maioria dessas mulheres que estão participando desses cursos, que são 100% gratuitos, elas são vítimas de violência. Em algum momento vivenciaram isso. Então, ela está tendo a oportunidade, através dessa política pública, com parcerias, né?
com o Senac e com o Sebrae, de retornar ao mercado de trabalho ou de estar se colocando a primeira vez. Então, a gente precisa trabalhar num todo, na prevenção, quando a questão acontece e depois que acontece. Mas o mais importante, Jeff, é a gente ter um olhar e ter muita urgência de chegar nessa mulher no momento do antes que aconteça. Uhum. Não, Porque depois que acontece, isso. infelizmente, a gente não tem o que fazer a não ser clamar por justiça. Tem mais coisa, eu acho que você está esquecendo de algo que nós falamos ontem, inclusive, a lei, a parceria que foi feita com o Procon, mas antes da gente entrar nesse ponto que eu acho que vale você abordar, Bruna, são diversas ações, Marcelo, Uhum. coisas do presente, a urgência do presente, porque a mulher naquele momento é um momento de fragilidade, desespero, ela precisa Isso. desse apoio, desse suporte, dessa Uhum. guarida, e o poder público precisa fazer isso acontecer, e a gente tem visto isso através de algumas ações que a Bruna exemplificou aqui. Mas de tudo que ela falou, acho que também tem uma questão, além de tratar a urgência do presente dessa mulher, que para ontem precisa de suporte, é a gente também pensar no amanhã. E pensar no amanhã, para mim, dentre essas ações que a Bruna falou, é quando a gente toca no assunto para os meninos. Isso. Sim. Porque a sociedade está doente por conta do pensamento e da. Uhum. Posso dizer que é cultura? Eu não sei, Sim. enfim. Não é uma moda, né? É enfim, uma maneira errônea de pensar e de se viver, onde o homem se sente superior, ele pode gritar, ele acha que ele pode. Enfim. E aí, quando a gente tem uma sociedade que olha para as crianças e para os meninos e diz: ó, isso que você está vendo está errado, Isso é esse não é o crime, correto, até aqui não isso pode. tem nome, é Aham. crime. Eu não sei qual é o contexto que você tem na sua casa. De repente você vê seu pai fazendo, Aham. saiba que seu pai está errado e aprender o correto. É Uhum. como lidar com a mulher, como se portar, não é não, para além de outras questões que a gente tem visto. Então, isso também é pensar no futuro para que esse menino se torne homem, saiba Uhum. ter postura, mas também no presente, porque nós vimos nos últimos dias meninos, adolescentes replicando o abuso, E um né? abuso, o Brasil viu agora um abuso coletivo de Exatamente. jovens de classe média alta, ou seja, a gente não pode falar que isso está intrínseco à baixa classe, à classe social, não, porque a violência à mulher, ela é universal e ela é democrática, ou seja, ela atinge todos os povos, ela atinge da Ana Hickman, né, Até a, a Luísa Brunet, até a moça até a que. Dona Maria e a Sim. Josefa, que estão ali na periferia Sim. daqui de São Vicente ou de qualquer outro lugar do mundo. É isso aí. Ela é democrática, ela atinge todos os povos, infelizmente. A Bruna comentou sobre a questão eh, de repetir as atitudes dos pais, de Uhum. replicar essa questão da violência. Infelizmente, algumas mulheres até aceitam a violência também, porque viveram em seus lares. Já é parte, né? Infelizmente elas É, têm como. é permissivo. Hum. Não, mas minha mãe era assim com a minha mãe, então isso pode ser algo normal. Ou então, nossa, Porque minha mãe apanhava muito mais. Uhum. Exato, é aquela historinha do ruim com ele, pior sem ele. Quem nunca Exato. ouviu essa frase? Uhum. Né? O que é um tipo de violência. Por isso que eu digo, antes da gente fazer a denúncia, é importante a gente fazer a conscientização do que é de fato violência. Porque a violência não é um desrespeito, seja no trânsito, porque olha, nós somos mulheres. O que a mulher sofre de violência em vários âmbitos, mas no trânsito também, um homem não gritaria do jeito que ele grita com uma mulher no trânsito, ou não xingaria, se fosse um negão de 2 metros. Eu ainda brinco. Uma vez um cara me xingou no trânsito, eu falei: se fosse meu filho aqui, você não ia xingar, né? Porque meu filho não é pequeno. E é um homem. Então, a mulher, ela sofre violência de todos os lados. E às vezes, você falou dos meninos. É triste o cenário, mas uma das últimas pesquisas dos Anuários de Segurança e Violência à Mulher mostraram que os homens são cada vez mais novos os homens que se tornam violentadores. Ou seja, antes eram homens de 30 a 40 anos, hoje são meninos de 18 a 25 anos, que são os grandes violentadores. Isso quer dizer que cada vez menos esses meninos de ontem estão sendo educados no sentido social de que, olha, isso é crime. E até para ressaltar, e fica um alerta, eu tenho 2 sobrinhos, hoje são homens, moram na Califórnia, mas quando eles eram pequenos, que eles brigavam com as primas e queriam bater nas priminhas, eu falava: ei, se bater nas primas, a polícia aparece aqui na porta.
porque era conscientizar de que aquilo não podia ser feito. E eu acho que nosso papel como mãe, vó, tia, tio, vizinhas, professora, seja qual for o nosso papel, como os pais, os tios, tem que conscientizar. Ei, isso não pode. Se você chamar, se acontecer isso, e ele tinha um pânico de quando eu falava isso, mas eu queria dizer, querido, até aqui Isso. você não Esse pode. é, esse é o momento de você Porque se incutir isso na porque se cabeça, né? você não colocar, né, não criar o filho no caminho que ele deve andar, ele vai se desviar. Então, se você não colocar uma conduta e falar: "Não, esse é o caminho, esse caminho você não pode", como de tantas outras coisas, né, drogas, dentre Isso. outras coisas, mas a violência ela precisa ser sim conscientização. Perfeito, para ontem, né. Bruna, questão do comércio aí do Procon, a gente falávamos sobre isso ontem, até gravamos um vídeo, eu achei muito interessante, acho que é também um canal para a gente poder comunicar para os comerciantes e para os frequentadores, né. Fala para a gente um pouco dessa ação que vocês fizeram Sim. recentemente. São Vicente cumpre hoje, e aí de mãos dadas com o governo do estado, o protocolo Não Se Cale, né, então nós estamos o que é o protocolo Não Se Cale? O Procon aqui de São Vicente tem ido a vários comércios, bares e restaurantes, em específico bares e restaurantes, conversando com os proprietários, com os funcionários, e orientando, porque existe aí dentro do site do governo do estado, um link, onde esses funcionários e donos de bares e restaurantes podem fazer um curso que é, assim, muito rápido, né, esse curso ele tem sido, assim, muito ajudador, né, muito auxiliador nesse momento para que eles fiquem sabedores do que fazer se uma mulher for vítima de violência dentro dos seus bares e restaurantes, ali dentro do comércio, que acontece bastante. Então eles ficam ali, linkados com a polícia, com a delegacia da mulher, dependendo do horário, né, e aí eles ficam já atentos ali, se uma mulher, sinalizar, pedir ajuda, pedir socorro, a gente já sabe o que fazer, né. Então eles têm aí um período para realizar esse curso, e nós estamos indo aqui nos bares e restaurantes do município, colando cartazes, Uhum, explicando onde esses cartazes precisam estar, que é dentro, na parte de trás do banheiro, onde uhum. feminino ali, e às vezes próximo do caixa, ali num local bem visível, né, os números de atendimento para que essa mulher consiga sair dessa violência, do momento ali do ato violento, né. Um número, que é o número da polícia, onde essa mulher consiga sair, desse momento ruim ali da violência, onde ela consiga se proteger. E aí o protocolo Não Se Cale, né, junto com o Procon nós temos feito essas ações em bares e restaurantes. Pós este momento, aí vem a fiscalização, se eles já realizaram esse curso, como é que tá a comunicação das vítimas de violência, que se sentiram inseguras ali em algum momento, como é que tá isso. E o bar e restaurante que não cumprir o protocolo, será multado, né. E aí, eu quero aproveitar para te agradecer, né, porque virou lei no nosso município, né, acho que eu vou explicar de uma forma melhor assim, que quando uma mulher, né, hoje é lei municipal na cidade de São Vicente, ela sinalizar com um X na mão, né, geralmente a gente vê muito a mulher fazendo X na mão com um batom ou com uma caneta, né, para o dono, para o proprietário ou para os funcionários desse bar e restaurante. Ou para qualquer pessoa, né. Ou para qualquer Uhum. pessoa, quando ela sinalizar, quando ela pedir socorro de alguma forma, esse bar e restaurante precisa estar treinado para poder colocar essa mulher dentro de um aplicativo, para poder retirar essa mulher daquela situação de risco, para Uhum. que algo pior não aconteça. Então eu quero te agradecer, porque é um projeto seu, né, e virou lei municipal. Então hoje essa mulher, tem esse cuidado, né, essa Recurso, visão né? de Esse atenção. botão de alerta, Esse né? recurso, exatamente. E é muito importante até a gente deixar essa pergunta, né? Se você, mulher, que frequenta algum estabelecimento, algum bar, algum restaurante, já pensou se esse local que você frequenta cumpre esse protocolo, né? Se eles estão sabendo como proceder, como agir, se você ou qualquer outra amiga sua, qualquer outra mulher, mesmo até as mulheres que você não conhece, se eles sabem como agir nesse momento. Então a gente deixa essa pergunta, né, que é muito importante, e é muito importante, de repente, se você conhecer o dono ali, os funcionários, né, você dialogar e falar: "Olha, você conhece o protocolo Não Se Cale?". Então, através das redes aí, ou do Procon, ou da supervisão para a mulher da prefeitura de São Vicente, você consegue conhecer. Bruna, pode contar com a gente, não tem que agradecer, na verdade é nosso papel ali enquanto legislador fazer política pública para a cidade, sobretudo quando é para as mulheres, e você é uma parceira de primeira hora, independente de qualquer coisa,
mas eu me coloco nesse lugar não porque eu sou mulher, e enfim, por mais que eu tenha a sensibilidade, a empatia e o coração e o gabinete aberto, eu não posso dizer que eu estou na mesma condição, porque vocês têm sentimentos, percepções e vivências diferentes. E para mim é uma falta gigantesca na Câmara Municipal a gente não ter nenhuma mulher eleita. Sim. Um universo onde tem 15 vereadores para um município, representar um município de quase 400 mil pessoas, falta uma mulher. E que triste, É né? triste, é sintomático, e isso é um problema gigantesco que para mim é vergonhoso, inclusive. Mas eu creio no futuro que a gente pode superar isso colocando mulheres em espaços de poder, inclusive na Câmara Municipal. Eu tô lá e tô à disposição. Mas em que pese eu tenha toda essa disposição, Sim. talvez nem todas as mulheres terão essa liberdade e se sentir representada para poder tratar de uma questão como essa, para mim, enquanto vereador. Então, a todo momento que a gente está ali, a gente fala: olha, eu sou um homem, temos mulheres no gabinete, mas a gente tem por trás, né, nos bastidores, gente que tem muita propriedade e ferramentas para Uhum. ver isso acontecer. A Bruna é uma parceira de primeira hora, ela está frequentemente nas minhas redes, tudo que ela faz, a gente está junto, Marcela, porque exatamente é isso. Porque para além do mandato do Jefferson, Aham. enquanto vereador, tem uma pessoa dedicada e que está ali debruçada para poder fazer, dar todo o suporte necessário do ponto de vista da política pública para essas mulheres. Então, Sim, e ter este é, mandato de portas abertas, Jeff, faz toda a diferença na vida Uhum. da mulher Com vicentina. certeza. Porque nós sabemos, assim, com quem a gente pode contar. Quem é que realmente abre as portas do mandato ali da sua sala, quem que realmente nos atende num WhatsApp, numa ligação, numa situação emergencial. Olha, vereador, está acontecendo isso aqui na cidade. Eu gostaria que você tomasse conhecimento, se ainda não sabe, e que nos ajudasse, que ajudasse com a sua equipe a propor algo. E eu quero te agradecer porque as portas sempre estão imagina. abertas. E tá aberto geral, não é porque você é supervisor e é minha amiga, mas para todas as munícipes da cidade, a gente está à disposição. Se a gente não puder ajudar, a gente vai atrás de quem pode, vai contactando para poder dar esse suporte necessário para essa mulher que, enfim, de fato precisa. Mas voltando a falar da lei, que é uma lei, inclusive, que chegou para nós, ela veio, você trouxe, o mérito é todo seu, que foi atrás, enfim, a gente só utilizou a ferramenta legislativa para poder propor e com a votação unânime dos demais colegas, quero agradecer de forma geral à Câmara dos Vereadores, por fazer isso acontecer e virar uma política pública na cidade. Mas a política pública ela é efetiva quando ela acontece. Sim. Então eu estava ontem dando parabéns para a Bruna e gravamos, Marcela, sobre isso, porque além de fazer a lei, né, tá tendo uma ação da supervisão junto com o Procon de conscientizar da Uhum. existência dessa lei, do sinal, né, e também da capacitação que através de um link, de forma rápida, como a Bruna colocou, você pode aplicar isso. Então, primeiro, eles estão passando para informar da lei, informar de como se conscientizar e aprender através do curso, que é super rápido, simples e gratuito. E no futuro, eles vão voltar para cobrar. Ah, não tem, não tem o certificado, porque o curso já era o certificado. Isso. Uhum. Não tem certificado o ambiente, ali seja o bar, o Estabelecimento, né? estabelecimento, aí tem uma A multa. outra ação, que é uma multa, que é Uhum. super necessário, porque uma vez que eu notifico, aviso, dou conhecimento, você não cumpre, você está Infringindo, né? abrindo precedente para que as Aham. sanções sejam tomadas Sim, e a sim. multa aí é o caminho inicial, para além de outras questões que isso pode demandar. Mas, Bruna, conta com a gente, tem muita coisa para fazer, tem muitas necessidades na cidade para esse ponto. Eu sei o quanto você trabalha, se debruça para isso, e a gente está ali dando suporte, mas ainda na consciência de que não é 100%, porque por disposição não falta, vontade de ajudar não falta, mas falta a mulher. Falta a mulher eleita, E eu né? parabenizo você por não ser mulher, mas estar à frente por ter sido o objeto de sanção de uma lei como essa, de tanta importância. E, claro, o papel da Bruna é essencial, Exato. porque, com todo respeito aos parlamentares homens, Uhum. como é que você discute políticas públicas para a mulher? Se você não vive as dores daquela mulher, se você não entende quais as necessidades, não entende o caminhar daquela mulher, quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala dos desafios de buscar vagas para uma creche, quando a gente fala dos desafios de ser assediada sexualmente no trabalho ou no trânsito, de ser desrespeitada, enfim. Eu acho que, no caso, como você bem colocou, a mulher. A Bruna é empírica no que ela trata dos assuntos pertinentes à mulher. Então, é fundamental que tenha, de fato, uma pessoa como a Bruna e que vive tudo isso e que vive em si, que trabalha para alcançar esses resultados em parceria com o seu É, gabinete, é Quando claro. eu falo de Bruna, eu tô falando de São Vicente. Aham, Ali fazer aham. política pública. Quando eu falo Marcela, a gente fala
Baixada, apesar que Bruna também tem essa abrangência, mas a comunicação tem um papel importantíssimo também para Uhum. poder conscientizar. A Bruna é uma voz que ecoa aqui na cidade de São Vicente, e que sorte que nós temos ela. Mas a Bruna, com uma comunicação efetiva, vai muito mais longe. Com Então, o certeza. papel do comunicador também é muito importante para conscientizar e para dar ferramentas para que a mulher saiba o que fazer nesses cenários, né, Marcelo? Sem dúvida. E é super importante, porque você falou de não ter uma mulher aqui no legislativo. O Congresso Nacional, quando foi criado, construído, ele não tinha banheiro feminino. Verdade. Sim. Né? A gente sabe disso. A gente sabe que há menos de 100 anos a mulher tem o direito, A a voto. mulher, a voto, o CPF da mulher, há pouco a mulher teve o direito de ter um cadastro de pessoa física, ou seja, a mulher se tornou uma pessoa Inclusive, física há a pouco. mulher parlamentar não tinha direito à licença maternidade. Sim, É. ou seja, e tantos outros direitos que a passos curtos, porque quando a gente fala a passos largos, eu não vejo que sejam passos largos, porque quando a gente fala do cenário, como a gente estava comentando, do cenário da violência à mulher, falar ainda hoje de tanta informação de que é crime e falar de um estupro coletivo entre jovens, né? Gente, será que ninguém ali teve a consciência de que aquilo era errado, né? Opa, peraí, não, peraí, até aqui não pode mais, e não deve, enfim. Então a gente fala da violência, mas é algo que parece que é uma crescente, parece que é algo que é um número alarmante. A violência no Brasil, em especial, é muito difícil ser mulher, mas ser mulher no Brasil é desafiador, porque o Brasil está entre um dos países mais violentos do mundo. Numa escala de 1 a 0, o Brasil está nessa escala. Ou seja, é muito triste, a gente passa violência de todos os âmbitos e a gente precisa conscientizar as pessoas e, sobretudo, ter um olhar, já que a gente está fechando o mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, ter um olhar sensível para as emoções das mulheres, sabe? Como é que você está? Como é que você se sente? É isso. E aí as políticas públicas, o que nós podemos fazer para te tornar uma coluna forte? Você falando de emoção, eu tava lembrando ontem, eu fiz agenda até tarde. Teve sessão, eu saí da sessão de São Vicente, fui na sessão de Santos, que teve uma honraria, eu fui lá participar desse momento. Aí fiz um outro jantar com um colega, e aí eu tava voltando para casa, eu liguei para minha irmã só para saber, tá tudo bem, como é que tá, etc. Ela já me mandou tudo. Eu senti pelo tom de voz dela Uhum. que não tava nada bem. E aí depois ela foi falando, ela falou, tô péssimo. Eu falei, o que aconteceu? E ela contou que ela foi matricular, ela tá mudando a Annalise, que é minha sobrinha autista, de uma escola para outra. E aí ela disse que foi na escola, numa escola primeiro. Tem vaga? Tem. Ah, tá, beleza. Quando ela falou que a Annalise era autista, aí a pessoa da secretaria já chamou a diretora sem comunicar ela. A diretora chamou ela e aí jogou um balde de água fria por conta de diversas dificuldades. Acessibilidade. Não, a questão também de a profissional de apoio, né? Sim, Apoio. Que é sim. uma necessidade, de fato, a gente Aham, acompanha sim. isso com outro município. Ela foi em outro, e a diretora ainda falou assim: ah, vai para aquela que acho que é melhor. Mandou para outra escola. Aí ela foi na outra escola, chegou lá na secretaria, tem vaga? Tem. Quando ela comentou, ah, então eu preciso falar com a diretora primeiro, só que ela não tá aqui. Então, ou seja, ela se viu ali com seu direito, porque a criança tem que estar na escola, Uhum. né? Violado. Seu direito violado. Ela falou que estava péssima, arrasada, porque a condição da Annalise colocou, enfim, a escola colocou essa impossibilidade. Isso para mim foi frustrante, porque enquanto esse é meu papel enquanto legislador, fiscalizar também Uhum. essas situações, independente eu acho que são 2 pontos. O primeiro é acolher, porque Uhum. enquanto acolher no sentido de entender a realidade que de fato é de escassez do É. profissional de apoio para a educação, e eu, enquanto professor, eu sei que isso faz toda a diferença. Entender cobrar, que seja, esse é um problema nosso interno, né? Dos vereadores, da secretaria, do prefeito, de mudar e avançar nessa situação que é necessário. Mas, por outro lado, também, o profissional da escola não precisa, não pode ter essa tratativa com a mãe. Acho que a Uhum. gente segura, gera a situação e depois, né, tipo, uma outra abordagem. Ela falou que se sentiu super mal. Parece que quando ela falou, é tipo como se fosse, enfim, um vírus, É né? um dos preconceitos que a mulher enfrenta, e é o que a gente comentou da mãe atípica. Né? A mãe atípica, como se não bastasse ser mãe e buscar uma vaga para uma filha, ela tem uma dificuldade e ela sofre sempre os preconceitos, né? E por isso uma mãe atípica, ela está sempre com o seu emocional à flor da pele. É isso. Chega no fim do dia, como é que você tá? Não resolvi Ela nada. falou que chorou o dia inteiro por conta que Imagina. isso aconteceu. Então, no meu papel é acolher, entender,
né? De certa forma, eu consigo compreender um pouco o contexto da escola. Compreender pouco, não, compreendo bastante, porque é uma frustração, inclusive, Aham, enquanto vereador, aham, acompanhar o que acontece a nível Brasil, essa questão, enquanto sim. professor, profissional de apoio, né? E aqui na cidade nós temos inúmeros desafios nesse sentido da inclusão. Então, tem esse papel de entender, e eu conversei com a secretária, não porque é a minha irmã, porque o que aconteceu com a minha irmã, acho que não tem acontecido com nenhuma mãe. Uhum, Então, tem o papel de também analisar para dentro da escola o que aconteceu, sim. né, que é um reflexo de uma política pública, de um problema que acontece, que está ali latente, mas também entender o lado da mãe, de forma geral, não apenas minha irmã, de quando acolhe, quando recebe uma situação dessa de exclusão, né, e ver, não é apenas o que ela sente, mas é também porque ela sente, porque ela está sentindo que a filha está É o que a tendo seus limites sociedade sente, limitados. na verdade, Exato. é um reflexo do que a sociedade sente, né. Eu acho que os colaboradores, os funcionários de ponta, têm que lembrar do humanismo, né, lembrar que é uma mãe ali. E uma mãe, como você comentou, é aquela mãe que é leoa, que quer, que precisa, né. E aí quando você não tem, não, seu fi é como se ela ouvisse assim: "Não, a sua filha não tem espaço aqui nesse momento". Isso aí. E isso é claro que dói, Dói. né, fere. Muito. Dói, mas enfim, eu acho que são muitas camadas aí, são muitas camadas, a gente precisa enfrentar, né, entendendo todos os lados, mas alguma coisa precisa acontecer, precisa avançar, porque a mãe atípica, a gente está falando da mulher, e a gente falou bastante aqui Uhum, sobre a questão uhum. da maternidade atípica. A mãe atípica, ela tem um desafio ainda maior. Ainda Né? maior. Então a gente tem muito a percorrer para poder, de fato, ter uma sociedade onde essa criança e essa mãe se sintam acolhidas, abraçadas, inclusas e respeitadas. Eu acho que também essa é uma E palavra que a eu gente acho que é pode muito trazer aqui. importante, acho que é importantíssimo. Eu não sou mãe atípica, mas eu preciso, entender um pouco, que seja um pouco dessa atipicidade dessa criança, do que essa mulher enfrenta. Uhum. E, assim, eu preciso dar as mãos a essa mulher, né, para que o direito dessa criança seja, garantido, né, para que a gente venha trazer a garantia para o direito dessa criança que já existe, né, e para olhar, assim, com um olhar humano, né, que nem você falou para essa mãe e como é que eu posso te ajudar, né? Não somente dentro de um cargo, hoje na Prefeitura Municipal de São Vicente, mas eu preciso ser a Bruna, uma mulher empática, né? E Uhum. dar as mãos para essa mãe que sofreu Uhum. essa situação com essa criança nessa escola. Então, eu entendo que como sociedade, né, o momento em que nós realmente dermos as mãos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, as questões irão ter mais atenção, né? Isso vai fluir muito mais, porque é a sociedade. Não é só a mulher, não é só o Uhum. homem, né? Não é só essa bandeira ou aquela, mas é a sociedade. E isso vai ser muito bom para o meu filho, vai ser bom para o seu filho, vai ser bom para o filho daquela mãe atípica, essa criança sendo assistida, né? Ela vai crescer com tudo que ela precisa ali, com suporte, né? E ela vai ser um adulto muito melhor para nossa sociedade, para ele mesmo, né? E tudo que uma mãe se preocupa é com o futuro de um filho. É, Só que o futuro do filho começa no presente. E tem uma frase que eu gosto muito quando fala de mãe, de mulher: a mulher é mais da metade do mundo e gerou outra metade. Olha que coisa linda. Olha que importância dessa mulher. falando em coisa linda, Marcela, fala pra gente quem a Marcela gerou. Eu gerei o Marcos Vinícius, de 28 anos, a Marcele, de 26 e o Arthur, de 24 anos. São os 3 corações que batem fora de mim e que eu amo de paixão. Beijo no coração de E vocês. Bruna, quem a Bruna gerou? Eu gerei o Davi, de 24 anos, e gerei a Maria Fernanda, de 21 anos, e são verdadeiros diamantes, são seres que vieram através de mim, né? Eu me considero um portal para que eles estivessem chegando aqui a essa existência, a esse mundo, e sou muito grata por isso. E eu sou uma outra mulher depois de ter gerado essas duas criaturinhas incríveis. A propósito, quando nasce uma mulher, quando nasce uma mãe, na verdade, quando nasce uma mulher, nasce uma mulher. Mas quando nascem seus filhos, nasce uma mãe, Exato. Verdade. que é uma outra mulher dentro daquela mulher. É uma mulher pro Max, podemos dizer É assim, né? uma mulher pra Max, é uma mulher pra Prêmio, Max. diamante. Assim, a mulher Buster, Master, Plus. é um ser maravilhoso, mas a mulher mãe, eu acho que ela abre um outro canal de conexão com Deus, um É. canal de Não, superpoderes é ali. É a literalmente potência. isso. E é Do universo. literalmente isso. Eu acho que eu falo que abaixo de Deus, gente,
tem uma Divindade. divindade maternal É ali. isso. E eu acho que até profeticamente falando, o que a gente fala para os nossos filhos, o que a gente profere sobre os nossos filhos, como sua mãe, que eu sou fã também, né? Você sabe disso. Sei, sei, sei. E tudo que você profere, tudo que você peleja por um filho, não tem como Deus não vir. É Não isso. tem como Deus não É vir. isso. Quando você quiser algo impossível, peça para uma mãe. Peça Ela para vai mamãe. realizar. Eu falo que eu sou fruto de oração da minha mãe. Amém. Sou fruto de oração da minha mãe. Ela fala pra mim, acho que isso é lindo. Ela fala que antes de eu nascer, ela já imaginava, porque Olha que Deus já lindo. tinha, enfim, prometido pra ela. Então eu sou fruto da promessa de Da Deus promessa. pra ela. E eu digo que hoje a minha existência, o que eu sou, o que eu faço e o que eu carrego é fruto da oração da minha mãe. Porque uma coisa nasceu, outra coisa é permanecer de pé. É E eu permaneço verdade. de pé graças à intercessão dela, Uhum. graças à força dela de, quando não tem, faz prover. Até porque a oração do justo faz bem os seus efeitos, né? É Ela Ou isso. é do seja, time também, Deus me conta. Deus me conta. Revela. É muito louco, às vezes eu tô passando por uma situação assim, complexa, que eu não contei pra ninguém. Ela liga e fala assim: tá tudo bem? O tá tudo bem dela já é tipo assim: qual é que é? Me conta me aí. conta agora ou É, cala-se para parece que ela sempre, tem um né? ponto aqui, ó. Deus tá lá, produção, ó lá, É isso, vai lá, é Me isso. vai conta porque lá. eu já tô sabendo, eu só quero ouvir de você. Exatamente. E às vezes também tinha acontecido uma coisa no trabalho e eu tá ali meio acalorado. Eu sei que não vou, enfim, não, eu trabalhei em São Paulo durante muito tempo, né? Durante 6 anos, eu tive essa vida dupla, Uhum, morar lá, trabalhar aqui e uhum. vice-versa. Então, às vezes acontecia as coisas no calor da coisa, eu ligava pra ela, minha mãe não ia tecnicamente dizer o que eu tinha que fazer, ela não ia estar fisicamente ali pra poder me ajudar, dar um abraço, mas a ligação do "Oi, mãe, tudo bem?" já parece completava e contemplava que isso me dava força pra poder fazer E enfrentamento. mãe conhece o tom da voz do filho. Conhece. Aliás, mãe não precisa nem ouvir o tom da voz. É. Mãe tem um Sabe sexto ler. sentido, É. ela sente, ela pressente. É coisa divinal, gente. É coisa divinal. Aliás, eu acho que a mulher, né? Eu brinco dizendo que Deus fez um esboço e aí depois ele falou: você precisa de uma peça mais original. Vamos fazer uma coisa melhor. É claro que Isso brincadeira. é Mas Deus, fez a mulher e eu sou muito feliz em ser mulher, eu acho que é divino, sabe, a gente tem uma percepção, uma sensibilidade que é muito peculiar de quem é muito amada, sabe, tanto é que nós somos chamadas menina dos olhos de é Deus. isso aí. Então eu acho que E é sempre tem fantástico. aquela pergunta, né? Mas mãe, como é que você sabe? Eu sei. Mãe sempre sabe. A mãe nem sabe explicar, essa é a É, Ela verdade, é né? verdade. ela só sabe o que sabe. Mas ela É. sabe sentir, É isso que é isso. o fantástico de ser mãe. E falando em sentir, pra gente finalizar, qual é o sentimento que ainda falta, no seu sentimento, o que que falta pra gente ter uma sociedade onde a mulher, na sua totalidade, ela trabalha, ela faz, ela produz em paz e tranquilidade? Porque hoje, talvez, em que pese você tenha a sua casa, a sua família, você tenha seu trabalho, a sua independência, não tá 100%, porque a gente tem uma sociedade doente que mata, que fere, que julga, que limita e que coloca limites na mulher. Então, qual é o teu sentimento do que a gente ainda precisa ter para evoluir enquanto sociedade, para ter um lugar melhor para a mulher? Eu acho que conscientização. Acho não, acredito que conscientização. Uma vez que você é consciente de que até aqui eu não posso mais, até aqui eu posso, depois não mais, é respeitar o espaço do outro, sabe? É de forma não gratuita deixar de tirar a vida de uma mulher, deixar de tirar a vida de uma mãe, deixar de violentar crianças e mulheres. A todo segundo a gente vê isso e de forma patente, parece que não minimiza. Eu acho que se nós nos conscientizarmos o que é violência e até onde a gente pode ir, o cenário muda. E vamos Perfeito, torcer para isso. perfeito. Bruna, para finalizar, qual é o seu sentimento do que falta ainda? Respeito. Eu entendo que o homem precisa partir desta premissa do respeito. Independente de ser uma companheira atual, ou uma ex-companheira, ou uma colega de trabalho, quem quer que seja. Ele precisa ter o sentimento, ele precisa entender, na verdade, numa totalidade, o que é o respeito. E aí, entendendo, ele consegue
agir ali e junto com a conscientização, né, exercer o respeito em relação à outra mulher, né, a próxima, digamos assim, né, tem o próximo, mas a próxima, quem há de vir ali, quem estiver do lado dele. Então eu acho que nós estamos precisando muito, dessa empatia, desse respeito, para que os nossos direitos, que já existem, né, lutamos e temos, conquistado aí muitas coisas, ainda temos que conquistar muitas outras, mas estamos aí na luta diária, mas eu entendo que esse respeito é muito necessário, e aí ele entendendo, né, ele tendo a consciência do respeito, ele consegue exercer isso com as mulheres que estão à sua volta. É isso. Parabéns, meninas. A luta é diária, a luta é sua, é minha, é nossa. É uma luta de toda a sociedade. E eu finalizo aqui dizendo que eu faço jus e quem tem toda a propriedade para falar são vocês, mas concordo 100% com o que foi dito aqui, na verdade, o que foi expressado e o que foi sentido, né? Esse bate-papo foi muito importante, foi muito mais pautado no sentimento e na vivência do que qualquer outra coisa, porque para além enfim, qualquer outra situação, nós somos amigos. E obrigado por aceitar o convite de vir participar desse bate-papo. Esse canal está sempre aberto para vocês, principalmente para poder debater essa temática e fazer outros enfrentamentos. Eu finalizo aqui dizendo que esse episódio vai estar à disposição para você aproveitar, curte, comenta e compartilha para a gente continuar cada vez mais próximo. Jefferson nas ruas está à disposição sempre e até a próxima. E parabéns a todas as mulheres, não apenas pelo seu mês, mas pelo dia a dia que vocês fazem, lutam e faz com que a gente tenha uma sociedade melhor. Tamo junto.